Oi gente, tudo bom? Então, depois de muitos pedidos nos comentários e no Instagram e nas lives, eu finalmente venho hoje pra vocês com a receita de pão do Rodrigo. O Rodrigo ficou meio bravo quando eu tava gravando, porque ele ficou mostrando como se fosse uma receita, mas não é exatamente uma receita. É tipo, eu tô aprendendo. E meio que é isso. Existem receitas de pão, só que pão é uma coisa que não é só uma receita fixa, meio que de acordo com a umidade, com as marcas que você tá usando, com a temperatura do seu forno, você tem que ir meio que experimentando e não vai ser uma coisa que é exatamente igual pra todo mundo. Tipo fazer biscoito ou fazer bolo, que é meio que sempre a mesma coisa. E o Rodrigo começou a fazer pão bem recentemente, muito frequentemente, mas é recente. Ele tava meio que com receio até de falar pesos e medidas e temperaturas e tempos muito exatos, porque isso varia. Então tenha isso em mente se você for fazer, mas a gente conseguiu meio que dar as orientações gerais de peso das coisas, de tempo e de temperaturas, mas vai sempre ajustando pra sua realidade. Não tira assim cegamente um pão que claramente está cru do seu forno, porque eu falei que era pra tirar com tanto tempo, com tanta temperatura, sabe? Ele topou gravar, eu achei que ficou legal e ficou muito gostoso. E sempre tem um momento no meio do pão que ele fala que vai dar errado, mas não deu errado, ficou bem bom. A única diferença pro pão que a gente gravou hoje com o daquele dia é que aquele dia ele fez um pão salgado. Então no final, por cima do pão ele colocou sal grosso e alecrim. E ele pôs um pouquinho de alecrim na massa também, mas dessa vez ele fez um pão neutro pra dar pra comer com manteiga e com geleia. Mas essa massa dá pra variar com muitas coisas, dá pra pôr temperos doces, temperos salgados, dá pra pôr recheio dentro, dá pra pôr coisinhas por cima. Mas recomendo tentar uma primeira vez aí com o pão mais neutro, provar a massa, ver o que você acha e depois ir mudando e testando de acordo com o que você tem vontade. Mas é isso, aproveitem a quarentena aí pra tentar uma coisa nova, quem sabe fazer pão pode ser uma coisa nova. Então vamos pra receita. Então pra essa receita a gente vai precisar de farinha. A gente tá usando a farinha que tinha no mercado na quarentena. Fermento biológico. A gente tá usando o fermento biológico fresco, mas pode ser o seco. Se você for usar o seco, tem que usar 1/3 da medida do que usaria de fresco. Sal e água. O Rodrigo tá fazendo um mise en place bonitinho aqui. Pode começar, amor. E não vai aparecer minha voz? Oi? Não é pra aparecer minha voz. Não, mas você tem que explicar, eu não sei fazer. Eu vou pôr 150 graus de água. Qual que é a temperatura da água que você tava 55. medindo? 55 graus. 200 gramas de farinha. Uhum. Que eu vou misturar com fermento. Quanto do fermento? 20 gramas. 20 gramas do fresco, biológico fresco. E o sal? O sal tá aqui. Ah não, tem outro sal. Aí o sal tem uma medida? Não sei. A gosto. Que é quando você não sabe qual a medida é na receita, você fala a gosto. Qual é importante de verdade é a temperatura exata da água. Se fizer frio, tem que deixar descansar mais tempo. Como a gente quer comer pão logo, vou fazer quente. Entendi. E tem problema se fizer quente demais? Tem, mata o negócio. Mata o fungo? Uhum. E agora a gente espera com a massa aqui mesmo? Quanto tempo vai ficar aqui? 1 hora. 1 hora. Precisa ficar tampado? Não. Mas a gente deixa porque a gente tem gatos que ficam mexendo na massa. Toalha. Eu sei que você quer pão. 1 hora depois, a massa cresceu bem. E agora é hora de dar uma amassadinha. Tem só farinha aqui. Farinha na mão, importante. O Rodrigo não tá falando as coisas, mas ele olha com uma cara significativa pra mim quando eu acho que é eu pra falar alguma coisa. Dá pra fazer o pão sem nada, só com um pouquinho de sal. E ele fica meio neutro, assim, aí dá pra comer com coisas salgadas ou doces. Bom, se você for pôr um tempero na massa, aí você põe agora. A gente já fez com alecrim, com sal. A gente nunca tentou fazer recheado, mas acho que pode ser uma boa também. E a gente já fez em forma de pão, de bolo, aquela forma maior, mas ele não cresceu tanto. Nessa forminha de pão é melhor. É forminha de pão de forma mesmo, tem que estar untada com manteiga e com farinha, que a gente vai pôr daqui a pouquinho. Então deixa tampadinho até dobrar de tamanho ou um pouco mais. E eu vou ver quanto tempo isso vai levar aqui, aí eu falo pra vocês. Passou mais ou menos uns 40 minutos, a massa cresceu mais um monte. E pra crescer bonita no forno, o Rodrigo faz um cortezinhos,
que aí ele fica com aquela cara de pãozinho rachadinho, sabe? O fogo já tá pré-aquecido. Ficou a quantos graus, amor? É pra ficar 230. O nosso forno é muito ruim, então a gente sempre tem que pôr um pouquinho mais quando tá pré-aquecendo. Ele tava no 260, 240, agora ele abaixou pra 240, 210. E vai ficar quanto tempo? Mais ou menos uns 35 a 40 minutos, dependendo do forno. Mas eu vejo em quanto tempo a gente tira. Eu já tinha desligado a câmera e tava saindo andando quando o Rodrigo fala, falta o vapor. E ele coloca uma outra forma com água quente dentro, na parte de baixo, pra ter vapor enquanto o pão assa. Tem 35 minutos que o pão tá no forno e o Rodrigo resolveu tirar a forma quente e dar uma olhadinha e aumentar um pouquinho a temperatura e subir um pouquinho aqui pra deixar a casca um pouquinho mais crocante. Então ficou mais uns 15 minutos no forno e agora a gente vai tirar, mas óbvio que isso é meio que cada forno, tá, gente? E você tem que ficar olhando, mas não pode ficar abrindo pra olhar. Se o seu forno tem lanterna dentro, você acende a lanterna. Se não, você usa uma lanterna tipo do celular, a gente usa isso. Aí agora vamos tirar da forma. Tá bem quente. Por favor, não use outra mão, evite esse reflexo. E aí agora, uma coisa que a gente descobriu recentemente, o Rodrigo descobriu recentemente, é que quando você tira o pão do forno, você tem que esperar 15 minutos pra abrir. Porque nesses 15 minutos ele vai terminando de assar o miolinho dele. E se você abrir agora, às vezes o miolo fica um pouquinho pastoso ainda e com gosto de fermento. Então a gente vai deixar 15 minutos aqui antes de abrir. Eu já tô fervendo a água pra fazer o meu chá de acompanhamento. Chegou a hora. A hora da verdade do pãozinho. Esse pão, ele é muito bom. Ele fica com a casca bem durinha, mas o miolo fofinho. Olha. Ó. A casca é bem durinha, mas o pão é bem macio. Eu vou passar uma manteiguinha e comer com o meu chá. Pãozinho quentinho no café da tarde. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. A gente me segue nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tá tudo aqui embaixo. E é isso. Tchauzinho e até a próxima.